Amém? Quero te convidar a ficar de pé, abrir a tua Bíblia comigo em Marcos 9, do versículo 33 ao 35. O tema de hoje é Vivo para Servir. Você pode falar comigo? Vivo para servir. O texto fala: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus falando, perguntando aos seus discípulos: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém? Você pode ler comigo? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém. Pode sentar-se. Vivo para servir. Até sexta-feira, o Saulo ministrou aqui na noite do clamor. Cadê o Saulo? Abençoou muito a minha vida. Quem foi abençoado na sexta-feira pela palavra? Foi muito jóia. Ô Zaca, põe o cara para trabalhar, amém? O cara ponta firme, foi muito bênção. E ele usou essa expressão aqui que eu vou compartilhar com vocês, Vivo para servir, senão não sirvo para viver. Quem já ouviu essa expressão? Amém? É uma frase, aí, um jargão, que a gente vê aí no meio cristão, tem na internet, tem no Facebook. E aqui eu quero aproveitar essa expressão vivo para servir, em dois sentidos. O vivo de estar realmente vivo, como a gente brincou aqui no começo, de beliscar e estou vivo para isso, estou atento, estou vivo. E o vivo também de viver de depender disso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui essa noite. E primeiro eu vou fazer uma breve introdução e depois vou entrar em alguns pontos práticos sobre essa questão do servir. E cada dia mais eu me convenço de que a vida do cristão, a nossa vida como igreja, é para servir. Amém? Você crê nisso? Eu creio que eu trabalho com a nossa liderança, eu sempre falo para eles, eu preciso que vocês tenham amor pelas vidas, por essa geração, e coração para servi-los. É só isso que eu preciso. Não precisa de currículo, não precisa ser superdotado, não precisa nada sobrenatural. Eu preciso que você ame as vidas e você esteja disposto a servi-las. Você topa? Aí a primeira pergunta, para quem vai trabalhar com a gente nos adolescentes, é isso que a gente pergunta, Mas eu acho que nós precisamos entender, e nessa noite eu quero tentar fazer isso, nos ajudar aqui, e eu espero a contribuição de você, de que o que é servir à luz da Bíblia. Eu estive estudando esse tema, quando o pastor Marcos me convidou para ministrar, esse tema já estava há algum tempo no meu coração, e realmente nós precisamos entender o que é servir à luz da palavra de Deus. Pergunta para a pessoa do teu lado: você sabe o que é servir? Espera ele responder, vê se ele responde alguma coisa. A gente pergunta, a pessoa fica olhando, Responde aí alguma coisa, amém? Então eu quero convidar aqui, para ajudar a gente a ter um entendimento, Como eu sempre faço, sempre trago alguma coisa assim para a gente tentar fixar alguns princípios. Quero convidar aqui o pastor Marcos. Vem cá, pastor. Quem ama a vida do pastor Marcos? Vem. É uma bênção, Então, assim, se eu perguntar aqui, amém? Quem aqui serviria? Quem serviria o pastor Marcos? Quem serviria ele? Bem, você serviria, nosso pastor, benção. Agora, se eu perguntar para você, e presta atenção, não é pegadinha, mas é para você pensar, para a gente fixar algumas coisas. Se eu falasse para você, quem aqui toparia ser escravo do pastor Marcos? Quantos levantariam a mão? Quem toparia ser escravo do pastor Marcos? Se eu der um chocolate, você toparia? Os interesseiros. Como estava na promoção, eu peguei 2. Quem toparia ser escravo do pastor Marcos? Por 2 chocolates. Não tem nada a ver com ir para o céu, tem a ver com o pastor Marcos.
Quem toparia ser escravo do pastor Marcos por 2 chocolates? Vem aqui e é seu. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Quem chegar primeiro? Dou-lhe 3. Aí, aplausos pro irmão. Obrigado, pastor. Devia, olha lá, generosidade. Vem. Mais um aplauso, o cara é bom. Quem que é teu líder mesmo, rapazinho? Tá vendo? Os meninos estão aprendendo. Ô, Jesus. Você vê, pastor, nem por chocolate a turma, hein? Depois você passa a lista do serviço que tem que fazer lá na sua casa e... Tá bom, Gabriel? Ai. Penso que... Mas olha só que interessante, quando eu fui estudar, né, essa questão do servo, o servo na Bíblia é um pouco diferente do contexto histórico que a maioria conhece. É diferente da escravidão que foi praticada no Brasil. Que todo mundo estudou isso na escola, não é verdade? Escravidão, escravo, aquela coisa, né, do povo, né, os negros africanos sendo tirados da sua terra e sendo colocados aqui para trabalhos forçados. Quando a gente pensa em escravo, não é isso que vem na tua cabeça? Algemas, chicote, né, aquela coisa da senzala, que é uma coisa que foi muito forte na nossa história, no nosso país. Por isso que talvez, quando eu falo assim, você quer ser escravo de alguém, isso te gera um mal-estar, uma coisa ruim. Você pensa em escravidão, você pensa em preconceito. Vem uma série de coisas negativas, não é verdade? Da nossa memória, daquilo que nós aprendemos na escola. Mas olha que interessante, porque é bem diferente a proposta de servo e escravo na visão da palavra. Olha só, o Novo Testamento, no grego, a palavra mais usada é doulos. Você pode repetir comigo? Doulos. Ok? D-O-U-L-O-S, doulos. Que vem da palavra del, que significa atar um laço, prender, atar, prender com cadeias, lançar em cadeias. A palavra doulos, então, significa escravo, servo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro. Então, se eu falar agora de novo, né? Agora já foi o chocolate. Se eu perguntar se você quer servir o pastor ou quem quer que seja, ou se você quer ser escravo dele, eu estou perguntando a mesma coisa, à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero propor para você a gente aprofundar um pouquinho nesse termo. Olha, no Antigo Testamento, a palavra hebraica normalmente usada é ebed. Fala comigo, ebed. Que vem do verbo abad, que significa trabalhar, cultivar a terra, servir ou trabalhar para outro, prestar serviço. Então, no contexto da palavra, servo e escravo é praticamente sinônimo. Mas a ideia de escravo na Bíblia não tem a ver com esse conceito, com aquela imagem que a gente tem da história do nosso país. Até a Bíblia condena esse tipo de escravidão que nós vivemos aqui no nosso país, foi vivida aqui no nosso país. Então, como que funcionava, Alexandre, essa história de escravidão na Bíblia, essa coisa de ser servo? Assim, toda dívida que acontecia tinha que ser paga. Então, no tempo lá de Moisés foi estabelecido isso. E se um indivíduo não tivesse recursos para honrar os seus compromissos, ele deveria dar os seus bens em pagamento. Se esses não fossem suficientes, eles também deveriam entregar as suas terras. E se elas ainda não bastassem para a dívida, imagina, se você tinha uma dívida com alguém, seja por algum motivo, você tinha que entregar os seus bens. Tudo que você tinha, sei lá, os seus animais naquela época, né? Talvez a sua cabra, a sua ovelha, os animais que você tinha lá. E se não fosse suficiente para cobrir aquela dívida que você tinha com alguém, você teria que entregar as suas terras. E o povo naquela época basicamente vivia do quê? Da terra, dos animais e do que eles plantavam. Essa era o sustento das pessoas. Então você teria que passar essas coisas para quem você devia. E se ainda não fosse suficiente, você dar os seus bens, os seus pertences de valor, as suas terras, se ainda não cobrisse as suas dívidas, você teria que dar talvez os seus filhos, as suas filhas por escravos, por servos.
E se ainda, né, nessa situação, talvez fosse filhos pequenos, filhos que não pudessem trabalhar de alguma forma, você, né, ou se você não tivesse filhos, você que tivesse a dívida, teria que ser entregue como servo. Ou talvez toda a sua casa teria que servir aquela pessoa que você fez a dívida. Funcionava mais ou menos assim. Você pode ver, anota aí, a gente não vai ler, né, porque a ideia não é focar nesses exemplos. Êxodos 22, 3 e 2 Reis 4, 1, você vê esse tipo de situação, esse tipo de condição, onde a pessoa, por uma questão de dívida, ela passava a ser servo de outro. Você passava a servir como para pagar essa dívida. Então é nesse contexto que a Bíblia fala do escravo, não desse escravo que foi tirado da sua terra e lançado num outro país para trabalho forçado. Olha só, Êxodos 21, 16, se puder pôr lá no telão, esse a gente vai ler. Êxodos 21, 16, ele fala assim: e quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Então, era condenável esse tipo de escravidão que a gente mais vem mais à nossa mente. Então, eu quero colocar para você algumas possibilidades que essas pessoas que caíam nessa situação de servidão tinham para se livrar dessa. Amém? Ainda bem que nos dias de hoje mudou, amém? Glória a Deus por isso. Senão estava todo mundo trabalhando para o Banco do Brasil, né? Trabalhando para a Caixa, trabalhando para Casas Bahia, né? Que a gente é louco por fazer uma dívida, não é verdade? Olha para o irmão do seu lado. Ainda bem, irmão, que não é mais assim, hein? Amém? Estaria trabalhando para a operadora do cartão de crédito, né? Ia ser feio o negócio, né? Ainda bem que Deus, né? Os tempos mudaram e a gente... Né? Mas no fim a gente às vezes acaba fazendo uns trabalhos forçados para pagar a dívida, não é verdade? Então eu quero colocar aqui três possibilidades para aqueles que se tornavam servos, escravos de outro. Tinha basicamente 3 possibilidades. Uma delas era receber o perdão. Isso tinha a ver com o ano do jubileu. E o ano do jubileu era o 50º ano, ou seja, depois de 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, o 50º ano era um ano onde que era se dado o perdão dessas dívidas. Vamos zerar. Era uma forma que Deus ensinou, que Deus instruiu o povo dele para zerar as coisas e manter, de alguma forma, a ordem. Né? E eu não quero me aprofundar disso, mas eu quero focar aqui no receber o perdão. Então, uma das formas de você se livrar da dívida, se livrar do teu compromisso aí de dívida, era receber o perdão. E talvez para isso não era tão fácil, talvez teria que esperar, se você pegasse o primeiro ano do ciclo, 49 anos ralando. Isso valia para os filhos, para os netos e assim por diante, até que se cumprisse esse tempo. E aí as pessoas eram liberadas. Isso está lá em Levíticos 25, versículo 11 a 13. Ele fala assim, está aberto lá? Levíticos 25, do 11 ao 13, ele fala assim: o 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colha das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produz. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Então, o ano do jubileu era o ano, né, da libertação e tal, e onde era zerada essa dívida. Esse é o primeiro ponto. Então, fala comigo. Receber o perdão. Bem, guarda isso. Vamos para outra possibilidade que existia, e ela fala de redenção. Redenção significa resgate, também significa, né, resgate ou remissão. A redenção era o pagamento da dívida feita por um parente próximo. Quem tem um primo rico aí? Ninguém? Ô, Jesus. Então vamos todo mundo trabalhar para Casas Bahias, né? Quem, né? Normalmente a gente ouve, né? Eu tenho um primo rico, um tio rico. Tio rico. Tio rico tem? Aí. É que o primo ainda não recebeu herança, então é o tio ainda, né? Então, todo mundo tem um parente rico, amém? Pela glória do Senhor aí.
Então, esse parente rico, de preferência mais próximo, né? Ele tinha o direito de pagar a sua dívida, se ele tivesse condições, evidentemente, e te liberar. Falou, tô pagando aqui, tô zerando a dívida do meu irmão, do meu parente, de quem quer que seja. Só que você passava a ser o quê? Devedor desse parente. Você tinha um compromisso, passava a ter um compromisso com esse parente. Ele poderia te liberar ou não, mas as coisas passavam a ser propriedade dele. Por meio do pagamento, ele comprava de volta o que se perdera. Então, a pessoa que for escravizada deixava de pertencer a quem antes ele devia e a quem servia. Então, basicamente, essa é a questão da redenção. Ou seja, alguém vem e paga a conta para você. Quem já foi no restaurante e alguém pagou a conta para você? É uma bênção, né? Imagina aí, você que tem dívida, não precisa levantar a mão não, irmão. Amém? Deus sabe teu coração. Então, imagina você que tem dívida. Imagina, vem alguém, um primo rico. E aí, queridão, fiquei sabendo, tá meio apurado as coisas. Né? Você fala, né? Que ele é. Então, vamos resolver isso. Eu quero liberar a sua vida. Quem recebe, amém? Ô, Jesus, apareceu, pastor. Vamos orar. Olha lá, vamos ver em Levíticos ainda 25. Levíticos 25, do 25 ao 28. Ele fala assim, se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperará e adquirirá recursos para resgatar. Então, se você pudesse trabalhar muito para pagar, você podia fazer um acordo também, era uma condição. Né? Calculará os anos deste que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então, poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ela então poderá voltar à sua propriedade. Então, o primeiro era o quê? O primeiro ponto? Receber o perdão. E o segundo? Redenção, alguém pagar a conta. E o último ponto, que é um termo que a gente já ouviu aí em muitos lugares, e que é talvez a parte mais difícil da gente praticar dentro dessa questão do servir, é o servir por amor. Amém? Olha para a pessoa do teu lado. Servir por amor. O servo não permaneceria como seu senhor por obrigação, e sim por amor. Olha só, quem já ouviu essa expressão, escravos por amor, né? Está lá em Êxodos 21, 5, 6. Ele fala assim, Êxodos 21, versículos 5 e 6. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Quem quer ser escravo do pastor Marcos aí? Aí já melhorou, pastor. Então, queridos, ou era receber o perdão, ou era a redenção, ou você, naquela condição, optava, não, eu quero servir esse Senhor. E existia, eu não vou citar aqui, mas existia uma série de formas de ter essa relação de servidão. Não era assim cruel, como vem à nossa mente. Era uma relação de trabalho e dívida. E isso era, vamos dizer assim, normatizado aqui na palavra, em Êxodos, em Levíticos. Se você for estudar isso, você vai entender que tinha uma forma certa de se relacionar com o seu servo, com o seu escravo, e o seu servo, seu escravo, com o seu senhor. Então, é importante nós entendermos isso. E a pergunta que fica, né, e eu queria só, antes de ir para o outro ponto, citar aqui os dois livros que eu usei também como referência, do pastor Luciano Subirá, da Comunidade Alcance, De Todo o Coração, é um livro, e Honrando ao Senhor com os Nossos Bens. Se você quiser se aprofundar nessa questão aqui, você pode estudar esses dois livros. De Todo o Coração é um título, e o outro é Honrando ao Senhor com os Nossos Bens, do pastor
Luciano Subirá, e ele trabalha muito bem essa questão da redenção, do servir por amor e da questão do perdão. Só que eu quero colocar aqui de uma forma um pouco diferente. Eu pergunto para vocês, o que esses pontos têm relação com servir a Deus ou servir a Jesus Cristo? Pergunta para a pessoa do teu lado, o que tem a ver isso aí? O que será que tem a ver com isso? Olha só, vamos... E Colossenses 1, do 13 ao 14, depois Colossenses 2, Colossenses 1, 13 e 14, depois Colossenses 2, 13 e 15, nós temos uma resposta que a gente pode aplicar hoje no nosso dia a dia. Amém? Quem crê que Deus faz tudo perfeito? Então, aquilo que foi vivido no Velho Testamento, de alguma forma Jesus traz uma aplicação para nós. E é dessa aplicação que eu quero focar agora, a questão do vivo para servir. Está vivo aí? Amém? Então vamos lá. Colossenses 1, versículo 13, ele fala assim, pois ele nos... Glória a Deus, amém? Do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a saber, o perdão dos pecados. Amém? Olha só, Colossenses 2, 13 e 15, ele fala, quando vocês estavam mortos em pecados. Quem já estava morto no pecado aí antes de conhecer o Senhor? Muitos têm testemunhos, né, de uma vida realmente destruída, sem a presença dele. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Amém? Ele nos perdoou todas as... e cancelou o escrito de dívida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Amém? Jesus te libertou da dívida. Ele te redimiu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele te libertou, querido. Ele te salvou, Ele te redimiu. Nós éramos escravos de quem? Do pecado. Eu e você fomos, né, por causa lá de Adão e toda a história que você conhece. Nascemos pecadores. Somos servos do pecado. Mas por Jesus Cristo, quando nós nos encontramos com Ele, Ele nos resgata. Ele nos dá a redenção. Ele nos liberta. E Ele tira toda a dívida. Amém? Porque as coisas velhas ficam para... e tudo se faz novo. Amém? Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos. Só que nisso aqui tem uma coisa que muitas vezes a gente esquece, né? Glória a Deus! Jesus nos libertou, amém? Mas se Ele pagou a dívida, a quem nós servimos agora? A Jesus. Agora nós somos escravos dEle. Somos servos dEle. E eu anotei aqui, Cristo nos comprou para Deus através da sua morte de cruz. Você crê? Portanto, temos uma dívida de gratidão com Ele. Agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Lembramos de Jesus, irmão, do Jesus Consolador, do Jesus da paz, mas muitas vezes esquecemos do Jesus Senhor, aquele que nós devemos uma servidão, que nós precisamos servi-lo, com uma dívida de gratidão. Eu coloquei o perdão, lembra? Primeiro era o perdão, depois a redenção e depois escravo por amor. O perdão e a redenção foi parte de Cristo, Ele já fez. Amém? Ele já fez isso por nós. Ele já pagou o escrito de dívida, como nós lemos. Ele já nos deu o perdão, já nos deu a remissão dos nossos pecados, a redenção. Agora a nossa parte é servi-lo por amor. Nós precisamos entender esse lugar de servir a Jesus Cristo como um escravo. E tentar superar o nosso trauma histórico, né? De que escravo é algo ruim. Em Jesus Cristo, ser escravo é servi-lo,
é fazer a vontade dele, é buscá-lo de todo o coração. Mas isso precisa ser por amor. Ele não te obriga a nada. Fala assim para a pessoa do teu lado: Jesus é um bom Senhor. E ele alivia bastante para você, viu? Bastante, fala para ele. E ele não te faz escravo. Olha o que ele faz. Abre lá em João 15:15. João 15:15. Joga lá no telão. Vamos ler junto o que ele faz com a gente? Tá lá? Tá aparecendo no telão que eu estou de costa aqui? Aí. João 15:15. Vamos ler junto? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Amém? Queridos, Jesus tem todo o direito de vir esfregar na nossa cara: eu paguei, você é meu. Ele tem o direito, mas ele não faz porque ele te ama, porque ele nos ama. E ele fala: você está livre, mas agora a decisão é tua. Ou você toma a sua cruz e me segue, ou segue a sua vida. Ele dá a escolha para nós. Por isso que nós precisamos entender o que foi pago lá na cruz. Eu brinco às vezes com os adolescentes: quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Milhões, ouro, pedras preciosas, mansões, terras. Quanto vale uma vida? Pergunta a pessoa: quanto vale? Quanto você acha que vale uma vida? Queridos, e a única resposta que eu consegui chegar a essa pergunta é: uma vida só vale outra vida, que foi a de Jesus, que foi entregue na cruz. Amém? A palavra fala que a salvação é nos dada de graça. E você sabe por quê? Porque já foi paga. Porque ele já morreu por mim e por você. Por isso que é de graça, mas ela tem o seu valor. E às vezes a gente esquece do valor da cruz, do valor da salvação. E precisamos encontrar esse lugar de servir em amor, de servir por amor ao Senhor. E eu quero entrar em algumas aplicações agora disso. Abre comigo lá, então, algumas aplicações do servir em amor para a vida cristã, para a nossa vida como igreja. Eu coloquei aqui: Jesus veio para servir, ser o modelo de servo que Deus espera de nós. Jesus é o padrão, amém? Abre comigo lá em Marcos 10, 42 a 45. Marcos 10, 42 e 45. Ele fala assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Esse contexto aqui é quando os discípulos começam a discutir, né? Tiago e João pedem para Jesus, você lembra dessa parte? Pedem para Jesus: Jesus, queremos assentar à sua direita, outra à tua esquerda. Né? E aí Jesus começa a explicar para eles. E os outros discípulos, né, falam: pô, como que esses caras aí, o que eles querem? Quer sentar à direita, à esquerda? Daí gera uma confusãozinha ali entre os discípulos. Aí Jesus vem com essa afirmação. Ele fala: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser, torne-se importante entre vocês. Quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro, deverá ser escravo de todos. Olha o escravo aí de novo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele foi o modelo de escravo. Você já pensou em Jesus como escravo? Ele foi escravo da vontade do Pai, né? Foi escravo, né, dos sonhos, do projeto de Deus para você e para mim. Ele se negou. Lembra que a gente leu a definição lá? Se submeter à vontade de outro. Ser escravo, ser doulos. Então Jesus foi o modelo, ele se submeteu à vontade do Pai. E temos que ter nele um referencial disso, de servir por amor. Ele serviu por amor. Ele até falou: se puder afastar de mim esse cálice, beleza, mas, né, toma aí, né?
Tamo aí, vamos nessa, né? Olha só o que fala lá em Filipenses 2, do 5 ao 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude de quem? De Cristo Jesus. A nossa atitude, a nossa postura, a nossa conduta deve ser a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se rebaixou, ele desceu da glória para ser servo, para nos servir. Em vários momentos da caminhada, do ministério de Jesus, você vê ele o quê? Servindo as pessoas. Tinha um casamento lá, acabou a bebida, estou servindo, está aí. Acabou, né? Estava pregando, o pessoal com fome, está aqui, o pão, o peixe, está servido. Jesus em todo o tempo servindo as pessoas. Uma postura, lavou os pés dos discípulos, serviu e deu exemplo disso. Olha só o que fala João 12, 26 agora. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Quem quer estar junto com Jesus? Tem que seguir ele, hein? Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Quem crê que Deus tem mais do que chocolate para você aí? Bem, ele tem muito mais, infinitamente mais. Mas nós precisamos encontrar esse lugar de servo por amor. Porque ele fala servo bom e fiel. É esse que ele espera, um servo bom e fiel. Olha só o que João 13, 14, 15. João 13, 14, 15. O livro de João fala muito desse aspecto que eu estou falando com vocês. Vale um estudo aí do livro de João. Pois bem, João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, Jesus falando, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus deu exemplo. Ele tirou, quando você lê esse texto, te convido a ler ele inteiro, ele tira, né, ele tira a sua cinta lá, se prepara, põe uma toalha, ele ele tira aquela posição de, eu sou filho de Deus, para, eu sou servo de vocês. Eu vim aqui para servir, para mostrar o caminho, para ser exemplo para vocês. Esse é um dos pontos que eu queria trabalhar com vocês. E em cima disso, de servir por amor, como Jesus serviu, eu quero falar de 3 níveis do servir que nós precisamos praticar. Você pode repetir comigo? Servir ao próximo, servir a nossa família e servir ao Senhor. E eu vou começar por esse mesmo, por servir ao próximo. Ele falou lá que a gente leu que era o quê? Escravo de todos. Falou que eram os escravos só da igreja? Servir só na igreja? Não, falou escravo de todos. Isso inclui aqueles que não estão aqui dentro com a gente, aqueles que ainda não conhecem esse Senhor de amor, aqueles que ainda são escravos do pecado. Abre comigo lá em Marcos 12, 28 ao 31. Marcos 12, do 28 ao 31. Servir ao próximo. Um dos mestres da lei aproximou-se, os ouvidos discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, né? Naquele momento que Jesus é questionado, ele pergunta, né? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Perguntaram para Jesus. E Jesus tem sempre resposta, amém? Glória a Deus, que ele sempre tem uma resposta e certeira. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse.
Queridos, tem noção que abaixo de servir a Deus, o nosso Senhor, é servir o outro? É a segunda coisa na lista de prioridade de Deus. Considerando esse contexto aqui. Manja, você está, servir a Deus, todo mundo topa, todo mundo está ponto de bala. Quem quer servir o Senhor, né? Se eu falar, tem um trabalho que Deus está mandando para lá e para cá, a turma vai. Mas se eu falar, né, vamos servir ao próximo, vamos servir o chefe no trabalho, amém? Glória a Deus, né? Dá uma remoída assim, ai Jesus. Servir ao próximo. O seu chefe está nesse todos aqui, amém? Servir ao próximo, servir aquele que você não conhece. Aquele que você, né? A gente brinca aqui, né? O pastor, servir o pastor. Glória a Deus, servir o pastor. Mas servir a pessoa que às vezes pede um prato de comida na rua, alguém que tem alguma necessidade. Nós precisamos entender, amar o próximo como a si mesmo. Servir o outro como você gosta de ser. Quem gosta de ser bem servido? Ir num bom restaurante e ser bem servido por um bom atendimento. Não é verdade? Quem gosta? Bem, você vai num restaurante que a pessoa te serve mal, você volta lá? É bem difícil. Só se a comida for muito boa, o preço muito bom, aí você vai, né? Por necessidade, talvez. Mas se você vai levar, né? Os homens aí, amém? Que levam as esposas para jantar aí. Cadê os varões? Amém, irmãos? Ih, amém, irmãs? Ih, ninguém quer ir jantar fora, pastor. Amém, irmãos? Você que leva a tua esposa lá, o cara te atende mal, você prepara uma noite romântica, amém? Todos preparam, né? Estamos irmãos beliscando os irmãos aí. Você vai lá e o cara vem, joga o prato, derruba a talher, né? Você fica lá, né? Você fica meia hora para pedir, né? Uma bebida, fazer um pedido. O cara não sabe o que tem no cardápio. Né, você fica perdido, mais perdido, né, no restaurante, já é um lugar, já é uma noite especial, você está constrangido, né, quer preparar, daí o cara faz tudo errado, você não volta lá nunca mais. Nós queremos ser bem servidos. As pessoas querem ser servidas, querido. As pessoas querem ser bem atendidas. Isso fala no seu trabalho, fala na sua faculdade, onde você estuda, na sua escola, seu professor quer ser bem servido, bem atendido pelas suas tarefas, amém? Você na faculdade lá, tua turma, teus colegas de turma, no teu trabalho, as pessoas querem serem bem atendidas. E normalmente a gente olha para nós, né? Nós queremos. E esquecemos de amar o próximo como a si mesmo. Olha só o que 1 João 3, 16 e 18 fala. 1 João 3, 16 e 18, ele fala: nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E ele não está falando só da igreja não, viu? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, se não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. E eu não estou falando aqui que... Acabou, Alexandre, você acabou de ver eu levantando a mão que eu estou com dívida aí. Você quer que eu pague as coisas para o meu irmão, né? Que ele fala ali tendo uma necessidade, né? E você ter o recurso. Mas não quero falar aqui que você tem que sair pagando a dívida dos outros ou invertendo recursos. Mas quando foi a última vez, você estudante, que você levou uma maçã para o seu professor? Você no trabalho, quando foi a última vez que você levou um café para o seu chefe e bateu um papo com ele, né? Antes de começar o expediente? Serviu, abençoou. Né, perguntou da esposa dele, dos filhos dele. Chefe tem mulher, tem família, amém? Né, eles não são assim, né, do nada. Né? Tem, né, eu brinco com o chefe que é uma coisa forte que mexe com a gente. Né? Mas quando que nós fomos num vizinho, e quero honrar aqui a minha esposa, ela não pôde vir hoje. O Lucas não está muito bom, pegou uma tosse aí daquelas, e também está no desfraude, né? Aí é de meia hora, vamos lá, né? Servindo, né? Servindo nosso filho lá, ajudando ele a usar o vaso sanitário e tudo. Então a gente está nessa dinâmica. Mas eu quero honrar a minha esposa aqui. Não sei se ela tá na internet lá, gente. Tá? Oh, te amo, amor. Amém? Eu espero que ela tenha conexão lá, porque de domingo está todo mundo no Netflix, aí fica caindo. Fica caindo a conexão. Então eu quero honrar ela, porque a Demétria é impressionante. Quem conhece ela vê a necessidade do vizinho antes do vizinho ver.
É impressionante. Ela deve estar passando alguma necessidade. Nós temos uma vizinha nossa que teve filho recentemente e a fulana, né, deve estar precisando disso, precisando daquilo. Eu nem sei se a mulher sabe que ela está precisando daquilo. Mas ela tem um coração assim, é uma coisa que Deus deu para ela. E eu aprendo muito com ela, porque eu sou meio desligado para essas coisas. E ela me abençoa muito, dando esse testemunho de amor, de se doar. Ela trabalha com o pessoal da saúde. Você tem que ver que carinho que ela trata os idosos. Isso é um exemplo para mim. Quero honrar a vida dela aqui. Queridos, nós precisamos ter esse coração de ver a necessidade do outro. Quando foi a última vez que você fez a mudança para alguém? Né? Quando eu era adolescente, e se tinha uma coisa que eu gostava de ir, era em mudança. E não quero dizer aqui que eu era o super servo, não, viu, gente? É que eu gostava da bagunça. Que juntava os adolescentes, nós ia lá fazer mudança. Teve uma irmã da igreja, queridos, ela tinha 120 pares de sapato. Tudo catalogado. E pensa a piazada guardando aquele sapato e joga no caminhão e vamos embora, né? Mas, querido, quando foi a última vez que você serviu com alegria alguém numa mudança? Né? Esses dias o Jean estava pintando. O Jean chegou aí? Não, né? Está em Matinhos ainda. O Jean estava pintando a casa. Quem, né? Daí na reunião de liderança. Quem pode, então, servir o Jean lá? Ajudar a pintar ele. Daí os caras, né? Então, né? Sábado de manhã, sábado de manhã, né? É bazar, né? Está aqui nisso, bazar, né? Vamos servir no bazar. Daí o pessoal vai ficando meio assim. Servir, querido. Servir os próximos. Amém? Fala assim, eu amo você, Alexandre. Amém, queridos? Às vezes a gente precisa dar uma martelada, né, para a coisa fixar. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? O outro nível qual que era? Primeiro era o próximo. Família, amém. Tem gente anotando aí, glória a Deus. Efésios 5, 25, e eu já estou quase indo para o final, aguenta aí, vai dar tudo certo. Efésios 5, do 25 ao 28, ele fala assim, aí maridos, é com você agora, hein? Aproveita aí, irmã, é aquela hora que você dá o gás de Deus aí no teu marido. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Amém, irmãos? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você quer sua esposa sem ruga, irmão? Serve ela, querido. Amém? Foi isso que Jesus fez com a igreja, serviu. Brincadeira, gente, só para quebrar o gelo aí. É que a última foi muito pesada, tem que dar uma quebrada. Olha só, da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você quer ir bem, queridão? O segredo é amar, é cuidar, servir a tua esposa. Né? Se você quer ter sucesso no teu casamento, um dos segredos é você servir a tua esposa. E você, esposa, também, né? Não estamos falando aqui do contexto, mas servir um ao outro dentro de casa. Às vezes o cara é uma bênção na igreja, na célula, né? A pessoa, tá? Homens e mulheres, estou falando aqui para todos. Vale para mim também. Às vezes a gente ama, cuida, mas em casa é só né? Só na bênção, né? Está nervoso, está estressado, mas ela é minha esposa, ele é meu esposo, ele tem que aguentar. Né? Não é assim não, irmão. Nós temos que servir em amor em casa também. Às vezes a gente serve os nossos irmãos, esquecemos de dar um bom testemunho em casa. Precisamos servir a nossa família. Servir as nossas esposas, nossos esposos, servir por amor. Você decidiu. Você decidiu estar com ela, decidiu estar com ele. Olha só que no versículo 33 desse mesmo capítulo aí de Efésios, ele fala, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, aí mulheres, trate o marido com todo respeito. É mútuo. É mútuo. Nós precisamos exercitar esse servir. Olha só o que 1 Timóteo 5, 7 e 8 fala. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Você quer ser irrepreensível na sua vida? Seja alguém... Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente.
né? E quando eu aprendi esse versículo aqui no Crown, lembra, pastor? Com o André lá, quando a gente fez curso de Crown. Quem não fez Crown, né, o curso de finanças, é muito benção da Universidade da Família. E tem um capítulo que ele fala sobre isso. Querido, e até estava... Quem estava aqui no culto dos pais? Né? Foi uma benção. E uma das coisas que eu falei para os pais foi, querido, um dia você vai envelhecer. Seu filho vai cuidar de você? Né? Falei disso. Então nós temos que ter essa perspectiva de cuidado pelos nossos bons velhinhos, amém? Nossos avós. A gente trabalha tem adolescente que vive com os avós. E nós ensinamos os adolescentes a honrar a avó, o avô. O cara às vezes não tem mãe, não tem pai, ou até tem a mãe ou o pai, mas são distantes, moram com os pais. Nós ensinamos esse princípio, tem que honrar. Tem que honrar, não é porque não é pai, não é mãe que... Né? Tem que honrar seus irmãos, seus filhos. Amém, pais? Precisamos amar os nossos filhos, servi-los em amor. Servi-los em amor. E às vezes é difícil, eu sei, a gente vê a turminha dos adolescentes, às vezes não é fácil não, né, pai? Né, mãe? É dureza às vezes, né? A molecada às vezes apronta. Mas Deus nos ensina a servir com amor. Com amor. Então eu vou ler de novo aqui. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Colossenses 3, 23 e 24. Então falamos do quê? De servir ao... Você está aí, irmão? Amém? Servir a quem? Ao próximo. Depois servir a família, a nossa família. E o último ponto é servir a Deus, que eu quero compartilhar com vocês. Colossenses 3, 23 ao 24, ele fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Querido, quem te deu o emprego? Quem te deu o trabalho que você tem hoje? Foi o Senhor, é dele. Você já parou para pensar que foi Ele que te deu? Se a gente crê dessa forma, que tudo é para Ele, por Ele, todas as coisas, não é isso que a palavra fala? Se nós cremos dessa forma, então é dele. Ele deixa você trabalhar. Ele deixa você... Então, quando você for trabalhar, for estudar, for cuidar da tua casa, saiba que você está cuidando do que é do Senhor. Ele cuida de todas as coisas. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. E é a Ele que nós estamos servindo. É a Ele que nós precisamos buscar esse servo por amor. É para a glória dEle, não é para a nossa glória. Não é para homens. Nós não estamos aqui servindo pastores homens, pastoras, líderes, supervisores. Quando você vai lá na sua cela, você está ali para servir a quem? O Senhor. Esse é o coração que nós precisamos buscar, de servir ao Senhor por amor. Você está decidido a servir ao Senhor por amor? Amém? Quero convidar já o pessoal do louvor para vir se preparar. E eu quero fechar com uma aplicação. Por que então é tão difícil servir?